Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e vamos para mais uma partida da semana, playlist em que eu analiso a partida mais interessante de cada semana. E dessa vez eu escolhi uma partida que foi jogada aqui no Brasil, partida que foi jogada no Aberto do Brasil Contal de 2019, torneio que foi realizado em Cuiabá no último final de semana. Inclusive é um torneio muito forte esse, eu joguei o torneio, eu tinha ali 8 GMs jogando. E um torneio muito bem organizado também, um torneio muito bom de se jogar. E a partida que eu vou analisar é a partida que foi jogada entre o grande mestre Felipe Eudebes de Brancas contra o mestre Feed Armin Prodian. Essa foi a partida decisiva do torneio, é daí que saiu o grande campeão do Aberto de Cuiabá 2019. Inclusive essa partida ela foi considerada a melhor partida do torneio, uma partida cheia de complicações, cheia de recursos. Partida bem interessante de analisar. Bom, mas antes de começar a análise dessa partida, se você curte a playlist, a partida da semana, já deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Bom, bora começar aqui então. Então, o Felipe ele tava de brancas e ele começou com lance 1 D4. Então, o Armin respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo C3. E agora, bispo B4, essa é a defesa Ninzo-Índia, então é uma das defesas mais clássicas para enfrentar o peão-dama. Em muitas posições, as pretas vão trocar aqui o bispo pelo cavalo, assim deixando o branco com peões dobrados. Por exemplo, no caso de A3, bispo por C3, B por C3, e assim as pretas ficam com uma melhor estrutura de peões. Mas é claro que o branco ele tem uma compensação. O branco ele fica com um par de bispos. Então surge aí uma posição bem desequilibrada, uma posição muito interessante de jogar. Só que na partida, depois do lance bispo B4, o Felipe ele respondeu com G3, que não é assim a variante principal da Ninzo-Índia, mas é um lance interessante. Ele vai desenvolver o bispo de F1 em G2, ele vai jogar com fianchetto. Então aqui seguiu com roque, lance bem natural de desenvolvimento, bispo G2. E agora o Armin faz D5, já contra-atacando no centro. E agora ele ameaça jogar D toma C4, ganhando um peão. E o Felipe ele joga com A3. Assim, o bispo ele precisa tomar alguma decisão, se vai voltar o bispo para E7 ou se vai trocar em C3 já. E na partida o Armin resolveu jogar bispo toma C3. Esse é um lance que tem que pensar bem na hora de fazer, porque já cede o par de bispos para as brancas. E pode ser que o bispo ele faça falta em algumas posições. Aqui, talvez, voltar o bispo para E7 seja uma opção interessante. É claro que o bispo por C3 é um lance natural, mas eu não gosto de ceder o bispo, assim, dar o par de bispos tão rápido. Às vezes esse bispo de casas pretas ele acaba fazendo falta. O próprio Felipe havia jogado essa posição contra o Wojtaszek em 2017, né, quando o Felipe jogou ali a Copa do Mundo, e o Wojtaszek ele jogou com bispo E7, que é uma outra opção. Mas o Armin ele preferiu já trocar em C3 direto, não perder esse tempo voltando com o bispo. B toma C3, e agora ele joga D toma C4, assim aceitando o peão, aceitando o sacrifício das brancas. Então o preto nesse momento ele tá com um peão a mais, só que o branco ele tem o par de bispos e o branco ele pode ficar com o centro também. As brancas podem jogar E4 a qualquer momento e não é assim tão fácil de segurar esse peão, de ficar com esse peão a mais. Bom, aqui seguiu com o cavalo F3 e o Armin faz B5, com a ideia de defender mesmo o peão de C4. Esse lance aqui é um lance muito arriscado de fazer. Eu já acho que esse lance é um pouco duvidoso aqui, esse B5, porque ele tenta segurar o peão, mas ele já abre a diagonal, então pode surgir temas táticos, né? A torre em A8 ela tá no ar agora. Aqui talvez fosse melhor jogar com C5 nessa posição, já contra-atacando no centro, tentando terminar o desenvolvimento rápido. Por exemplo, depois de roque, então bispo D7, com a ideia de jogar bispo C6, assim o bispo ele pode enfrentar o bispo de G2, de repente trocar os bispos e depois desenvolver o cavalo para D7. Talvez fosse uma alternativa melhor nesse momento, para desenvolver rápido as peças. Esse lance aqui, o B5, para segurar um peão,
pode causar alguns problemas aqui para as pretas. Então aqui o Felipe jogou A4, um lance bem direto, porque se agora jogar B toma 4, então as brancas podem já jogar, por exemplo, torre por A4, então dama por A4, assim recuperando o peão, e o peão de C4 ele vai acabar caindo nessa posição. Além disso, lances como cavalo E5 podem ser interessantes também. Então aqui o Armin jogou C6. Esse lance eu acho que já é um erro. Talvez fosse melhor jogar bispo B7 nessa posição, já devolvendo o peão. Joga C6, aí A toma B5, C toma B5 e agora cavalo G5. Já tocando lá na torre de A8, obrigando as pretas a jogarem agora com cavalo D5. E aqui vem dama C2, ameaçando dama por H7. E agora o preto é obrigado a mexer um dos peões aqui, ou jogar G6, ou então jogar com F5. E são lances que vão criar debilidades na ala do rei, vão criar fraquezas na ala do rei. Nessa posição, as pretas jogaram com G6, que é um lance que enfraquece muito as casas pretas. Então, esse aqui que eu falava que era o meu medo, né? Quando jogava bispo por C3, trocando o bispo pelo cavalo. Porque agora não tem mais o bispo para defender as casas pretas. Então as casas F6, G7, H6 ficaram muito fracas. E agora as brancas podem começar a atacar por essas casas pretas. F5 talvez fosse uma opção aqui. É difícil também fazer esse lance, porque E4 parece bem forte. Mas talvez fosse o lance para não enfraquecer tanto as casas pretas. Aqui então seguiu com G6, E4... cavalo E7, E5, atacou a torre de A8 de novo, cavalo D5, e nesse momento aqui o Felipe faz um lance cavalo E4. Então já dá para perceber que o preto está com vários problemas aqui na ala do rei. Então o preto tem um peão a mais, mas não consegue usar esse peão a mais nesse momento. Aqui o branco está com uma vantagem muito grande, o branco está melhor desenvolvido, tem uma clara iniciativa, chances de ataque na ala do rei. E aqui depois de cavalo E4, a ideia do Felipe é de repente jogar com bispo G5, bispo H6, entrar com o cavalo em F6, explorar essas fraquezas nas casas pretas. Mas aqui o Felipe ele tinha um lance muito interessante, que era o lance H4. É um lance assim bem direto mesmo na posição. Eu lembro que quando eu passei para ver a partida dos dois, eu pensei nesse lance porque parece um lance bem natural, com a ideia de jogar H5 e de repente cavalo por H7, já sacrificando um cavalo. Mas depois de bispo B7, o preto ele começa a ameaçar lances como, por exemplo, cavalo B4 ou cavalo E3, dando assim um descoberto. Na verdade, cavalo E3 não, porque pode tomar de F, assim defende o bispo de G2, mas cavalo B4 pode ser uma ideia. E aqui tem um lance que é um pouco mais difícil, assim, que é o lance dama D2. É um lance que poderia já arrematar a partida, porque o branco ele começa a criar ameaças agora como cavalo por H7. Por exemplo, dama E7, agora vem cavalo por H7, sacrificando um cavalo. Rei H7, dama H6, rei G8 e agora H5. E o ataque das brancas é muito forte nessa posição, não tem nenhuma peça ali para ajudar na defesa do roque das pretas. Por exemplo, G5, bispo G5, F6, o preto ele começa a ter que devolver o material, bispo por F6, cavalo F6, dama G6, rei H8 e agora E por F6. Essa é uma variante que eu analisei aqui, em que o branco ele vai conseguir uma vantagem muito grande, o branco vai conseguir uma vantagem decisiva, né? Mas não era uma variante tão simples, né? É claro que quando você analisa a partida em casa, ali com o computador, é mais fácil, parece fácil encontrar as ideias, assim. Mas o lance dama D2 não é um lance nada óbvio, né? Não é tão fácil assim encontrar esse lance durante a partida. Ainda mais numa posição em que tem várias possibilidades interessantes, né? Mas essa seria uma variante em que o branco fica com uma vantagem decisiva mesmo. O Felipe ele acabou jogando um cavalo E4, que também parece um lance bom, o branco está com vantagem nessa posição, mas não é um lance que já arremata a posição, né? Então jogou cavalo E4, bem natural, bispo B7 e agora bispo H6. Novamente H4 seria um lance interessante aqui. Então veio o bispo H6, cavalo C6
Então o Armen ele joga já sacrificando a qualidade, porque querer manter aqui o material, jogando um lance como torre 8, por exemplo, vai ser suicídio nessa posição. Já tem ideias como, por exemplo, entrar com o cavalo em F6, porque se agora cavalo por F6 tem bispo toma B7, então não vale a pena jogar um lance como torre 8. Ele já joga o cavalo C6, então roque, e agora B4, tentando criar algum tipo de contra-jogo. Porque nesse momento o preto está numa posição muito difícil, né? Tem vários problemas aqui nas casas pretas. Então o Armen ele tenta jogar de um jeito dinâmico aqui, tentando criar complicações. Então veio aqui bispo por F8, dama por F8 e cavalo D6. Bom, nesse momento aqui parece que o branco ele tá ganho nessa posição. O branco ele já tá com uma qualidade a mais. E joga agora esse lance, o cavalo D6, atacando o bispo de B7, já atacando o peão de C4. E aí é nesse momento que o Armen, que estava de pretas, ele começa a encontrar vários recursos interessantes na posição. E aqui ele faz o lance cavalo toma C3, sacrificando o bispo de B7. Então acredito que essa aqui seja a melhor chance prática, né? Porque objetivamente o branco ele continua com vantagem nessa posição. Só que o branco ele já tem que começar a acertar alguns lances. Começa a surgir várias complicações. Então aqui o Felipe fez o cavalo por B7. E agora vem cavalo toma D4. Aqui talvez dama D2 fosse melhor do que aceitar a peça, para segurar o peão de D4. Mas aqui ele fez o cavalo por B7, cavalo por D4, dama D2, cavalo B3, dama B2... e agora A5. Bom, vamos parar para entender essa posição aqui, que a posição tá bem complicada agora. Então, como que tá o material primeiro? Então, o branco ele tá com uma torre a mais nesse momento, só que o preto ele tem 3 peões passados e unidos na ala da dama. E esses peões são muito perigosos. Conforme os peões vão avançando, vai trocando peças, os peões vão ficando ali mais perto da promoção. Então, nesse momento, a posição ela começa a ficar bem complicada. Apesar do preto ter um material a menos, não é fácil do branco usar esse material a mais. Não é fácil consolidar essa vantagem. Então, aqui seguiu o cavalo D6, torre A6. E nesse momento, o Felipe faz um lance torre de A E1. Ele tira a torre de A1 que está lá sendo atacada pelo cavalo de B3. Parece um lance bem natural esse. Mas aqui talvez já fosse o momento para começar a devolver um pouco de material. Jogar o lance torre de AD1, por exemplo, para defender o cavalo de D6, que esse cavalo está muito bem colocado em D6. Mas aqui depois do lance torre de AE1, o Armen ele faz um outro sacrifício, ele encontra aqui um outro recurso, ele faz um lance torre toma D6, ele sacrifica mais material, sacrifica uma qualidade, e toma D6, e agora dama toma D6. Bom, uma outra posição para a gente parar aqui para tentar entender o que está acontecendo. Eu lembro que quando eu vi essa posição não estava entendendo nada, porque o preto ele sacrificou muito material, né? Então nesse momento o preto ele tem 4 peões e um cavalo contra 2 torres. Então é um desequilíbrio material muito grande nessa posição. Ainda mais durante uma partida, né? Ali conseguir avaliar esse tipo de posição é bem difícil. Mas o que acontece? Nesse momento, quando coloca ali no computador para avaliar a posição, o computador dá 0-0. Ele fala que é uma posição de igualdade. Mas é claro que é uma posição assim, com chances para os dois lados, né? Mas eu acredito que essa posição ela seja um pouco mais fácil de jogar de pretas. Apesar de ter o material a menos, o plano das pretas ele é muito fácil. É só o preto disparar os peões na ala da dama. O preto vai jogar com A4, A3, A2 e tentar promover os peões. Enquanto o branco ele não tem um lance tão fácil assim de fazer. Então, esse momento aqui na prática eu acho mais fácil jogar de pretas. Apesar do computador falar que a posição é 0-0, eu acho que não é tão simples assim jogar de brancas. O Felipe ele jogou aqui o lance torre E3. Aqui talvez fosse melhor jogar com F4. E, por exemplo, depois de A4, G4, com a ideia de fazer F5 e tentar, assim, abrir linhas, abrir colunas para as torres. Porque nesse momento não tem colunas abertas para as torres. Então, mesmo tendo essa vantagem material,
o branco não consegue usar. Então G4 e F5 seria uma ideia interessante, mas a posição continua super complicada aqui. Mas então veio torre E3. A ideia das brancas é devolver um pouco de material, jogar, por exemplo, torre por C3, tentando assim simplificar a posição. Então veio dama D4, que é um lance bem forte, assim, defendendo o cavalo de C3, torre de F para E1, e agora A4. É aquilo que eu falei, o plano das pretas ele é muito fácil, é só disparar o peão de A. É claro que as pretas precisam jogar ali com precisão, precisa tomar alguns cuidados, mas o plano é esse, enquanto o branco não tem um plano tão claro. Então aqui seguiu dama C2, A3, torre F1, talvez bispo F1 fosse melhor nessa posição, mas aqui já começa a ter outros problemas práticos, né? Então tem ali a pressão do tempo, precisa achar um plano. Aqui o Felipe acabou fazendo torre F1 e agora veio dama D2. E nesse momento o preto ele começa a ficar ganho nessa posição, os peões estão disparando muito rápido. Inclusive cavalo D2 seria um lance até mais preciso nessa posição. Por exemplo, torre de F1 e agora B3, sacrificando um cavalo de C3. Essa aqui é uma variante muito legal. Dama por C3, dama por C3, torre por C3 e agora A2. Então assim, o branco tá com duas torres e bispo ali contra o cavalo e os peões passados. Mas acontece que os peões avançaram demais. Então, por exemplo, torre de C, C1, B2, torre A1, B1, aí torre por B1, A por B1, torre por B1 e agora cavalo por B1. E o preto ele tá ganho nessa posição. Entra no final aí que o preto tá com dois peões a mais limpos. Então o preto vai ganhar fácil essa posição. Mas acontece que na partida o Armin jogou dama D2. Então cavalo D2 é um lance que já ganhava ali. Claro que não era nada simples a variante. Mas dama D2 também é bom. O preto ele continua com vantagem. Então veio dama D2, cavalo por D2, torre A1, cavalo B3, torre por C3, cavalo por A1. Aqui tenta devolver o material, as brancas, né? Porque se joga, por exemplo, aqui B toma C3, então tem torre A2 e a torre ela consegue controlar os peões passados agora. Mas então veio cavalo por A1 e agora torre por C4. Bom, e esse aqui era um momento bem decisivo da partida, que nesse momento as pretas poderiam jogar um lance que já arrematava a posição. Inclusive, se você quiser parar o vídeo nesse momento para calcular essa posição, que o branco ele tem dois peões passados e unidos ali contra a torre, só que precisa acertar qual peão avançar agora, né? Deve jogar B3 ou deve jogar A2. Nesse momento o Armin ele acabou errando, ele jogou A2. Mas aqui B3 é um lance que realmente decidia a partida já. Por exemplo, bispo E4, A2, torre A4 e agora cavalo C2, que ameaça promover, ameaça A1. E aqui depois de bispo C2, B toma C2, um dos dois peões vai promover. Não tem como a torre segurar esses dois peões passados. Então essa variante aqui é bem legal também. Mostra a força aí dos peões passados, né? Geralmente, dois peões na cesta vão valer mais do que uma torre já. A torre não consegue segurar dois peões passados unidos já na sexta fileira. Mas aqui o Armin ele acabou jogando A2. Então veio torre por B4, cavalo C2, torre A4, A1, torre por A1 e cavalo por A1. E aqui acabar simplificando a posição. Depois de uma posição assim cheia de recursos, cheia de complicações, acaba chegando nesse final em que o preto ele fica com um peão a mais. E como é uma posição onde existe peões apenas em uma ala, não é fácil converter essa vantagem de ter o peão a mais. Então aqui seguiu H4, cavalo B3, rei F1, F5, F4, rei F7, rei F2, rei F6. E algo importante de saber nessa posição aqui nessa partida é o seguinte, que o Armin ele já estava com 5 em 5, então o torneio tinha 6 rodadas, ele ganhou as 5 primeiras partidas, então assim, torneio sensacional, ele ganhou de 2 GMs, e nessa última rodada ele precisava apenas de um empate.
Então, essa posição ele já estava mais do que satisfeito já em empatar, que empatando ele já garante, né, o torneio. Então, assim, é uma posição que o preto ele tem chances práticas de ganhar, mas aqui eu imagino que ele já estava bem satisfeito com o empate. E aqui ele jogou com E5, aí veio o bispo D5, cavalo C5, Fe5, rei E5, bispo C6, e agora ele faz cavalo E6, bispo A8, H6, bispo C6, F4, e daí acaba simplificando muito a posição. Então, assim, se ele quisesse ainda ganhar essa posição, ele teria que manter um pouco as peças. Assim, na prática até tem algumas chances de ganhar esse final, mas não é fácil, né? O branco defendendo aqui com precisão. Como existe pouco material, né? Só 3 peões contra 2 na mesma ala, não é nada fácil de ganhar essa posição de pretas. Mas teria chances práticas, né? Aqui, quando jogou F4, ele já simplifica bastante a posição. E daí foi simplificando. A partida ainda seguiu alguns lances. Bispo B5, rei E5, bispo D3, rei F4, bispo B1, cavalo E7, bispo C2, G5, HG5, HG5, bispo D1, cavalo F5, bispo G4, cavalo D4, bispo D7. E aqui, depois de cavalo F5, a partida ela já terminou em empate, porque se jogar agora bispo toma F5, rei por F5, as brancas fazem rei G3, e esse aqui é um final bem conhecido, em que usando as regras de oposição, as brancas vão conseguir empatar esse final ele termina em empate. Por exemplo, se G4, rei G2, rei F4, então o branco dá oposição, G3 pode jogar agora com rei G1, então, por exemplo, rei F3, rei F1, G2, rei G1, e o final ele termina em empate agora por afogamento. É um final teórico esse de oposição, por isso que nesse momento, depois que jogou o lance cavalo F5, eles terminaram a partida em empate. E assim, o Armin, que é mestre FIDE, ele foi campeão do torneio, o torneio de Contalde, o torneio de Cuiabá, um torneio muito forte. O Armin falou que foi o melhor torneio da vida dele. E assim, o Armin, mesmo ele sendo mestre FIDE, ele já tem força para ser mestre internacional, ele tem mais de 2.400 de rating, é um jogador bem forte e realmente fez um torneio sensacional aí, tá de parabéns, né? E essa partida foi uma partida bem interessante, cheia de altos e baixos, aí a vantagem das brancas, depois vantagem das pretas, mas uma partida cheia de recursos, partida muito interessante de analisar. Bom, então é isso que eu queria te mostrar nessa análise da partida da semana. Se você curtiu essa partida, curtiu as complicações, os recursos aí que as pretas encontraram, deixa aí nos comentários o que você achou. E semana que vem tem mais uma partida da semana. Bom, vamos encerrar por aqui então e até o próximo.